Olá a todos, sejam bem-vindos a esse painel do Rio Info 2021. Vamos tratar aqui de medicina preventiva. E olha só, tem feras aqui falando comigo. Eu, na condição de leigo, vou ficar cutucando esse pessoal aí para eles darem boas dicas, boas orientações para todos nós. Eu tenho certeza que você que está assistindo ao Rio Info vai curtir demais. Uma honra estar aqui participando, ter a presença do Dr. Gilberto, doutora Roberta, doutora Priscila, doutor Galileu, né? Uma honra ter o apoio da Med Rio aqui mais uma vez com o Rio Info, emprestando seu conhecimento, emprestando sua experiência. E olha, chega de blá blá blá, porque ninguém quer ouvir o Alberto falar, a gente quer ouvir essa turma boa que está aqui. Então, vou dar as boas-vindas a cada um de vocês. Doutor Gilberto, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Rio Info. Uma honra, já é sócio-atleta. Muito obrigado, querido Blois. É uma honra para a nossa equipe estar aqui participando do seu painel Rio Info, um painel bastante rico em informações e só nos traz muito prazer. Vamos falar um pouquinho da nossa Med Rio Checkup, está no mercado há 30 anos, mostrando e gerando a cultura da promoção à saúde, da prevenção à saúde e mostrar por que a Med Rio é líder de mercado no seu segmento ao longo desse tempo. Portanto, muito obrigado pelo convite. Nossa equipe está pronta para participar desse debate tão importante, tão interessante, tão rico em informação. É isso mesmo, Gilberto. Eu quero reforçar o seguinte, olha só, quem já passou aí pelo check-up na Med Rio sabe por que ela é líder. Quem ainda não passou, precisa passar, porque vai descobrir por que ela é líder de mercado. Porque é óbvio, gente. Vou começar aqui pelas meninas. Doutora Roberta, seja muito bem-vinda aqui ao nosso painel no Rio Info. Né? Suas considerações iniciais, parece até que é mesa redonda, né? Bate-bola de futebol. Suas considerações iniciais, doutora Roberta. Eu sou gerente médica da clínica, sou gastroenterologista, formada também em medicina do trabalho e em gerência em saúde, tá ok? E a gente trabalha aqui pensando sempre no bem-estar do nosso paciente, pensando no estilo de vida dele, não é só fazer diagnóstico, mas também pensar mais à frente, né? Identificando os fatores de risco para as doenças e procurando reverter esses fatores, né? Pensando sempre no estilo de vida que é tão importante, prevenção e saúde. Muito obrigado, doutora Roberta. Doutora Priscila, por favor. Bom dia, Alberto. É um prazer a gente estar participando desse bate-papo gostoso sobre prevenção. Eu sou cardiologista de formação, comecei na Med Rio como cardiologista, atualmente atuo como gerente médica, e a gente vai poder dar um pouquinho de ajuda e orientação em relação à prevenção e promoção de saúde, que é ainda mais importante do que tratar. Isso mesmo, doutora Priscila. Muito obrigado. Doutor Galileu, os últimos serão os primeiros. Alberto, é um prazer estar aqui com vocês. Eu não sou um atleta ainda como o doutor Gilberto, mas pretendo me tornar. Tá? Eu sou um dos cofundadores da Med Rio. Nós iniciamos a clínica, as nossas atividades há 30 anos. Eu sou graduado em Medicina do Trabalho e faço parte do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. Tudo que se enquadra de forma bem adequada ao serviço que nós praticamos, que é medicina preventiva, sempre atento ao estilo de vida dos nossos clientes, sabendo que estilo de vida inadequado é um principal fator gerador de doenças no futuro. E a Med Rio tem sempre como princípio fazer os nossos clientes entenderem que o melhor dom que a gente pode adquirir é poder envelhecer com autonomia e trabalhando sempre com medicina preventiva para que isso aconteça. Muito obrigado, doutor Galileu. Eu, assim,
como leigo mesmo, né, eu vou dar aqui a minha opinião, acho que a medicina é a prevenção, né? A correção, o tratamento de doenças, a gente tem que evitar chegar aí, né? A gente tem que se tratar muito bem antes. E eu queria que vocês dessem um panorama disso, né? Como é que é essa prevenção, como é que é essa visão das pessoas, dos clientes da MedRio, nessa questão da prevenção, e como que isso também, aliado a esse mundo da pandemia, né, que a gente está vivendo aí por conta do coronavírus, como é que esse caldeirão aí, como é que a gente desembola isso tudo? Doutor Gilberto. Vamos lá, Blois. Nós começamos em 1990, trazendo um conceito inédito para a cidade do Rio de Janeiro, tudo longe de hospital. Montamos um grande centro voltado para a prevenção e promoção à saúde. Entendemos que o hospital é um foco, é a casa do doente e da doença, da mesma forma que os grandes centros de diagnóstico representam para a sobrevivência multidões. O nosso público é um público pequeno, é um público de indivíduos, presidentes, profissionais estratégicos de grandes empresas, portanto, um público exigente, um público que já conhece vários check-ups mundo afora, e o nosso trabalho desde o início foi atualizar sempre, conhecer bem os centros de check-up internacionais, e posso te afirmar, não devemos nada a nenhum grande centro, e ao longo do tempo fomos modernizando, inovando, transformando a nossa clínica num prolongamento da casa do nosso cliente. Aqui, o cliente, antes de entrar, recebe um questionário prévio, questionário esse que ele preenche calmamente e nos envia online. Abre-se um parêntese, a clínica é 100% digital, aqui não utilizamos papéis. Depois de responder aos questionários pertinentes à sua identificação, à sua saúde física e emocional, né, ele nos encaminha esses resultados, esses questionários preenchidos, que serão analisados pelos nossos médicos, inseridos nos seus resultados finais, enfim. Essa é a primeira etapa do nosso programa. A segunda etapa consiste no programa de check-up propriamente dito. O paciente passa conosco 5 horas, no turno da manhã, de 8 às 13, ou no turno da tarde, 14 às 19, de segunda a sábado, nas 2 unidades, com dias exclusivos para homens e mulheres, e aqui realiza um check-up médico completo. Todos eles são acompanhados por nossos gerentes médicos e, no momento do check-up, durante o café da manhã, cada paciente recebe instruções como fazer o download do nosso aplicativo e, durante o check-up, ele recebe no seu celular um SMS com senhas, CIP senha, para 24 horas após os exames ter acesso a seus resultados, concluindo assim a segunda etapa. Ele adentra com os resultados em suas mãos, ele analisa o que foi o seu check-up, assinala dúvidas e, em seguida, agenda a consulta pós-check-up via telemedicina, onde nossos médicos vão orientá-lo, vão mostrá-lo o que foi o check-up, com soluções para corrigir cada fator de risco apresentado quando dos exames e montar um programa de saúde exclusivo para cada indivíduo, objetivando a correção desses fatores de risco e, sobretudo, promover saúde. Essa é a grande etapa do nosso check-up, em que esse programa de saúde exclusivo para o paciente é apresentado e, uma vez implementado, o paciente ganha muito, enriquece muito o seu capital saúde. O que nós vamos observar no próximo check-up, todos esses ganhos, e podemos mesmo tangibilizar esses ganhos. Esse é o nosso conceito, é a síntese do nosso conceito. Tudo isso no ambiente, como falamos, moderno, no ambiente
com vistas incríveis da cidade do Rio de Janeiro, né, em que cada mimo, cada detalhe é observado com a máxima atenção, que vai desde o seu acolhimento, nós estamos falando de uma pandemia, em que cada cliente é recebido com a máxima segurança. Contratamos uma empresa para fazer todo o protocolo, desenvolver o protocolo voltado para a higiene sanitária de cada ambiente, né? Então, acolhemos, acompanhamos os exames. Na hora do café da manhã, oferecido um belo café da manhã organizado pelo grande chefe Roland Vilar, né, que a cada ano renova esse menu, agregando delícias surpreendentes, né, para nossos clientes. Esse é o nosso trabalho. Fizemos, durante a pandemia, uma série de inovações, de renovações, de inserções de tecnologia bastante pertinentes, né, a esse momento que o mundo vive. Hoje não tem espaço mais para empresa que não esteja inserida no contexto ESG, né? Trabalhamos no sentido de minimizar qualquer impacto ao meio ambiente. Repito, nossas clínicas são 100% digitais, não utilizamos de papel aqui dentro, portanto, preservamos as nossas árvores. No âmbito social, permanentemente, a MedRio está em parceria com a mídia, em parceria com a sociedade, estamos divulgando os nossos trabalhos, as nossas orientações, as nossas entrevistas, artigos, livros, no sentido de educar para a saúde. Isso aí representa, no longo prazo, um ganho muito grande para a saúde pública, né? Minimizamos impactos, gastos desnecessários na saúde pública ou para a saúde pública. Sabemos que um paciente, né, enquanto ele está na vertical, em termos de saúde, ele tem um custo. Quando ele fica na horizontal, os custos são intangíveis. Portanto, o nosso objetivo sempre é preservar a saúde, é oferecer mais saúde, mantendo nossos pacientes sempre longe dos hospitais, promovendo dessa forma, como disse Galileu, a longevidade com autonomia. Esse é a nossa grande bandeira. Perfeito, doutor Gilberto. Eu acho que é muito bacana, não só o trabalho, o carinho, o trabalho, o acolhimento dentro da MedRio, mas a preocupação que vocês têm também de informar o público, né, através de artigos, através de reportagens, de orientações, de estar buscando isso. Isso daí diria que é um serviço de utilidade pública aí fantástico que a MedRio realiza através de vocês, dos profissionais da MedRio. Acho que isso é espetacular. E nesse sentido, Blois, que você está colocando, desculpe interrompê-lo, mas a MedRio se tornou, ao longo do tempo, benchmark para o mercado, né? Hoje, isso é uma referência. Dentro do Brasil, é uma referência, né? Hoje, dentro do Brasil, quando se fala em check-up, a palavra que vem é MedRio. Por quê? Há 30 anos, nós resgatamos a palavra check-up, que era uma palavra desconhecida no Brasil, naquela ocasião, como também desenterramos ou elucidamos para o público em geral a verdadeira função, a verdadeira característica, né, da palavra estresse. Quando nós ingressamos no mercado, nosso rei do futebol anunciava nas televisões vitaminas para combater o estresse, viagens para combater o estresse, móveis para combater o estresse, como se o estresse fosse, de fato, algo irrelevante. Para as empresas, estar estressado ou ser estressado era um tabu, era sinônimo de fragilidade. Os últimos 3 livros que escrevemos, a base, a tônica, a alma, foi o estresse que nós vivemos no cotidiano, está aí a pandemia para demonstrar, né, que é base para o estilo de vida inadequado. O estresse do dia a dia, a partir dos seus hormônios, induzem o indivíduo moderno
a um estilo de vida inadequado. O estresse produz adrenalina numa ponta, que é um tremendo estimulante. O indivíduo sob adrenalina dorme mal. Tem problemas cardíacos, alterações cardiovasculares importantes. Da mesma forma, o segundo hormônio, quando atua, cortisol, é um excelente estimulante do apetite, baixa as imunidades do indivíduo, favorece o desenvolvimento do diabetes tipo 2, entre outras coisas. Então, o estresse do dia a dia é o motor para o estilo de vida inadequado. E é esse estilo de vida inadequado, ao longo do tempo, vai gerando as doenças crônicas, aquelas mais incapacitantes, aquelas mais onerosas à saúde pública. Estamos falando do diabetes, estamos falando da obesidade, estamos falando da hipertensão, da asma, das doenças autoimunes e até do câncer. Né? Então, esse é o nosso dia a dia, romper esse ciclo. Né? Observe o que estamos vivendo durante essa pandemia. Uma pandemia que surgiu de forma abrupta, gerou um estresse na população mundial abrupto, súbito, que se tornou profundo e prolongado. O que está acontecendo com as pessoas? Se enclausuraram em suas casas, passaram a se alimentar mal, a beber mais, a dormir mal, sedentários. E hoje nós estamos diante de uma nova pandemia, a pandemia das doenças crônicas e da saúde mental fragilizada. É o que a gente observa aqui no nosso cotidiano. E claro que a pandemia deixou seus legados. As sequelas que nós encontramos no nosso cotidiano e nossos pacientes, né, corroboram esse nosso discurso. São sequelas das mais diversas formas, cardíacas, pulmonares, fadiga crônica, insônia, ganho de peso corporal. São várias formas e tudo, quando se trata do ser humano, se apresenta de forma individual. Assim é o estresse. Tá certo? Então, não paramos de inovar, de modernizar, nos inserimos ao conceito ESG, né? Estamos perfeitamente adequados à LGPD, estamos 100% inseridos no conceito ESG, fizemos um trabalho forte de treinar nosso pessoal quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, fizemos um trabalho muito grande aqui durante a pandemia, junto com um parceiro nosso, que desenvolveu todo o trabalho voltado para a segurança cibernética. Então, uma coisa vai puxando a outra. Em 2016, fomos a primeira clínica a criar o seu código de conduta. Filho de código de conduta veio a LGPD, e no bojo da LGPD veio a segurança cibernética. Então, fizemos todas as 3 etapas. Com isso, treinando o nosso meio interno, o cliente percebe a diferença. Hoje, as empresas vêm exigindo cada vez mais dos prestadores de serviço, né, evidências sobre o seu ingresso, né, sobre seu desenvolvimento, sobre seu trabalho em cada uma dessas áreas. Vivemos um momento da ética, da transparência, né, isso faz parte de compliance. Então, temos que entregar ao cliente aquilo que nós dizemos praticar. Temos que ter evidência, e nem sempre é assim no nosso meio. Como as coisas não são indagadas, não são ditas. Ora, cadê a ética? Fala-se em qualidade, mas alguns intermediários buscam qualidade por um preço aviltante e acabam entregando a seus clientes algo aviltante. Entendeu? Então, isso tudo... esse momento mundo vai fazer com que aqueles indivíduos mais preparados se sobressaiam. E é o que está acontecendo com a MedRio. Estamos em plena pandemia, esse mês de agosto seguramente será o mês de maior sucesso da MedRio Checkup. Entendeu? Doutor Então, Gilberto, vamos em frente, é por aí. Eu acho assim, muito importante na sua fala, o fato da MedRio estar sempre à frente, né? Está sempre trazendo, assim, independente de estar respondendo às legislações, ela está sempre à frente. Então, foi a questão do código de ética, foi a questão de... E isso tudo veio a reboque depois. Assim, só posso dar os parabéns. Doutora Priscila, por favor,
E como é que é essa conversa, né? Essa comunicação com as pessoas que vão procurar o check-up? Muitas vezes estão, como o doutor Gilberto falou, a gente está vivendo uma pandemia aí do estresse que é terrível, né? Como é que é esse acompanhamento, como é que é essa orientação para a turma? Tá mudo, doutora Priscila, está mudo. Pronto. Essa é uma outra pandemia também, né? A tal do tamudo, né? Então, aí há quase 2 anos vivendo o tamudo. Por favor, Priscila. Então, é bem importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso, porque a gente fez um levantamento recente aqui na clínica e durante o mês de maio de 2020 até maio de 2021, a gente observou 87% dos nossos clientes com níveis elevados de estresse e ansiedade. Então, assim, é quase a total porcentagem, né, dos nossos pacientes. 67% deles estavam acima do peso. Então, a gente percebe que os nossos pacientes chegam com várias angústias e várias dúvidas, e o que a gente sempre gosta de ressaltar é que, infelizmente, as outras doenças não pararam de acontecer, né? Então, a gente continua vendo e a gente tem visto um número crescente de doença coronariana, infarto, câncer, e até em pacientes mais jovens do que a gente via antigamente. Então, por isso é fundamental a gente conseguir identificar esses fatores de risco e montar uma estratégia para melhorá-los, né? Que é o que a gente faz na nossa consulta pós-check-up. A gente consegue discutir estrategicamente o check-up do indivíduo e a gente monta um programa de saúde personalizado para ele, dentro das possibilidades, dentro dos seus horários, dos fatores de risco, né? E assim a gente consegue diminuir a incidência dessas doenças. Perfeito. Eu acho que principalmente esse acompanhamento posterior e esse programa fazem toda a diferença para cumprir um ciclo virtuoso para que na volta, no retorno do cliente, do paciente, a MedRI, ele possa observar uma melhora do seu quadro, não é isso, Priscila? Sem dúvida nenhuma, até porque, Alberto, a medicina não pode ser engessada, né? A gente precisa personalizar como um indivíduo e as suas necessidades, né? E aqui a gente consegue fazer isso de uma forma muito própria. Todos os nossos pacientes já tiveram essa experiência. A gente consegue personalizar para os fatores de risco individuais e a gente consegue otimizar dessa maneira. Então, eu acho que fica muito mais fácil de adaptar, né? Muito mais fácil de aceitar isso. Dentro do que Priscila falou, né, nós atendemos a cada cliente de uma forma muito ampla. Abordamos no check-up não somente os aspectos físicos, quanto também os emocionais, né? Nós temos, como falamos, na primeira etapa do nosso check-up, uma abordagem com cada um sobre seus níveis de estresse, ansiedade, depressão, né? Então, um paciente, quando chega à clínica, nós temos um perfil dessas condições. Aí depois vamos para o aspecto físico, identificar no físico, né, as manifestações do emocional. E com a conversa final, no pós-check-up, nós somos capazes, juntamente com as preferências do cliente, de desenvolver um programa sempre levando em conta o seu estilo de vida. Nossos gerentes médicos todos estão se capacitando junto ao Colégio Americano da Medicina do Estilo de Vida. Galileu foi o primeiro a fazer esse curso espetacular, que agregou um valor muito grande ao nosso pós-check-up. Na sequência, o Dr. Pedro fez, a Priscila está aí fazendo, Roberta, Pedro já concluiu, já foi diplomado, enfim, é um curso bastante longo, né, que o Colégio Americano nos encaminha suas apostilas, são provas, testes periódicos, e na época da certificação, o indivíduo tem que partir para os Estados Unidos, para o local onde o congresso se realiza, passar pela prova e ser certificado, entendeu? E nós acreditamos, seguramente, que é a medicina do futuro. Como, repito, é muito mais fácil você gerenciar a saúde do indivíduo saudável do que um indivíduo completamente com a saúde fragilizada. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que esse cuidado
com o aprimoramento profissional de toda a equipe é fantástico. Aí eu pergunto para o doutor Galileu, que está aí desde o início, né, doutor Galileu, já viu muita coisa acontecer, já viu assim, muitas tendências subirem, caírem, modificarem, né? E hoje a gente tem um quadro que é absoluto. Hoje já não é tão inusitado assim, mas no ano passado já era realmente um quadro muito inusitado, não se imaginava viver algo nesse sentido. E como é que está? E como é que o senhor vê isso nas pessoas, né? Como é que elas chegam muito estressadas, chegam? Como é que segue com esse acompanhamento? O Bloy, me permita fazer uma introdução à palavra do Galileu, porque o Galileu conhece profundamente a importância do diagnóstico precoce. Então, eu acho que o Galileu pode nos falar bastante sobre a importância desse diagnóstico precoce e o que nós temos encontrado na clínica e em indivíduos cada vez mais jovens. Não é isso, Galileu? Bom, muito bem. Alberto, quando nós realizamos um check-up, né? Nós temos a preocupação do bem-estar físico e emocional. Nós nos preocupamos muito em identificar os fatores de risco que podem ser responsáveis por patologias, doenças crônicas no futuro. E, fundamentalmente, a gente fica muito entristecido quando tomamos conhecimento que alguma pessoa, ao caminhar, ao jogar um tênis, ao estar praticando um esporte, é submetido por um infarto, um derrame, uma crise hipertensiva, uma crise convulsiva. O que as pessoas têm que ter conhecimento hoje em dia é que o médico, atualmente, ele tem à sua disposição um arsenal tecnológico que favorece em muito o diagnóstico precoce. Às vezes, nós somos surpreendidos em pessoas que comentam: eu não vou fazer meu check-up, porque se eu fizer, eu vou encontrar algo. É muito bom encontrar algo quando você encontra algo numa fase em que o tratamento definitivo e curativo pode ser instituído. Às vezes, nós somos surpreendidos por lesões avançadas que nem sempre a possibilidade de sucesso terapêutico é alcançada, né? Então, no nosso dia a dia, nós temos condições de fazer diagnósticos de lesões tumorais milimétricas. Nós temos condições de detectar obstruções em algumas artérias do organismo, falando principalmente das artérias coronárias, numa fase em que não ocorreu um infarto, ou seja, não houve ainda a morte do músculo cardíaco. E isso, a posterior, para o paciente, quando você consegue detectar isso numa fase antes de que haja a morte do músculo cardíaco, ele vai se recuperar de uma forma muito mais rápida e sem qualquer tipo de sequela. Fazemos diagnósticos aqui de lesões intestinais, de tumores intestinais, cada vez numa fase mais precoce do check-up. Quando nós começamos o check-up lá atrás, os diagnósticos, os exames investigativos das lesões tumorais do intestino, elas deveriam se iniciar sempre a partir de 50 anos. Essa incidência aumentou tanto hoje em dia que o primeiro exame é preconizado ser realizado a partir dos 45. Ou seja, as lesões cada vez aumentam em frequência e cada vez acometem as pessoas mais jovens. Câncer de próstata, quando nós começamos o check-up, a preocupação maior era em pessoas com 60, 70 anos de idade. Frequentemente, nós diagnosticamos clientes com câncer de próstata próximo dos 40 anos de idade. Ou seja, o arsenal terapêutico que nós temos hoje, o arsenal de diagnóstico que nós temos hoje, possibilidade de utilizar, vai estar facilitando cada vez mais um diagnóstico precoce, e essas pessoas que tiveram as lesões identificadas numa fase inicial, mesmo numa idade mais precoce, têm vida absolutamente normal. Nós temos pacientes operados de neoplasias mais variadas, do rim, do intestino, da próstata, da tireoide, com sobrevida aí de mais de 20, 25 anos. Ou seja, o exame foi feito no momento ideal, o diagnóstico foi feito numa fase precoce da doença e, com isso, a gente tem um sucesso terapêutico, que é o que a gente busca também.
fazer um diagnóstico em que o tratamento e o diagnóstico curativo possa ser instituído. Doutor Galileu, eu acho que assim, essa visão de você você poder montar um diagnóstico até antes, né? Você mostra, aquele diagnóstico mostra uma tendência. Olha, cara, se você seguir por esse caminho, é um caminho complicado. Então, ou seja, dá tempo de corrigir antes e evitar passar por uma situação mais complicada. Eu acho que isso daí é fantástico, essa forma de encarar, né, como que as pessoas estão, a vida das pessoas e a prevenção, né, por uma saúde melhor. E, principalmente, em relação à MedRI, que consegue ter essa visão assim, muito ampla, muito global, de vários exames ao mesmo tempo, acho que isso é fantástico, né? Isso dá ajuda demais, não é não, doutor Galileu? A medicina do estilo de vida, ela se baseia em evidências médicas que comprovaram a eficiência da mudança do seu hábito de vida. Alguns hábitos de vida, quando mudados, conseguem interferir até na nossa genética. Isso significa o seguinte, que se eu tenho um histórico familiar muito forte que favorece o desenvolvimento de algumas doenças, porque os meus ascendentes apresentavam essas doenças, em função da mudança do estilo de vida que eu implemento à minha vida, eu consigo fazer com que essa interferência seja mínima, inferior a 10%. Ou seja, alguns paradigmas foram quebrados com a medicina do estilo de vida. Hoje em dia, nós sabemos que o diabetes tipo 2, dependendo do tempo de instalação da doença, os trabalhos indicam até mais ou menos 8 anos, pessoas com até 8 anos portadoras do diabetes tipo 2, em função da mudança do estilo de vida que implementa, conseguem reverter a doença. Hipertensão arterial é uma doença completamente irreversível hoje. Existe uma série de doenças que, com a medicina do estilo de vida aplicada, a gente fazendo o nosso cliente entender que hábitos de vida saudáveis vão fazer com que ele deixe de tomar medicamento, com que ele vai reverter determinada patologia que ele apresenta. E, fundamentalmente, ele vai ter saúde, ele vai evitar o aparecimento de doenças crônicas. Então, é isso que nós fazemos dos nossos clientes entender. Se nós utilizarmos apenas 4 parâmetros de vida saudável, 3% somente da população consegue fazer parte da sua vida esses 4 parâmetros, que são não fumar, ter um índice de massa corporal inferior a 25, tá? Ter uma alimentação rica em pelo menos 5 porções diárias de frutas e vegetais e fazer atividade física regularmente. Somente 3% da população mundial consegue adotar esses 4 fatores comportamentais de saúde. Ou seja, quando o nosso cliente entende isso, a gente passa para ele de forma muito positiva os ganhos que ele vai apresentar na sua saúde, da implementação de mudanças no seu estilo de vida, o sucesso é absoluto, é garantido. Não, e reflete diretamente na qualidade de vida que ele vai ter e na longevidade dele, né? Eu acho que isso daí é a famosa equação ganha-ganha, né? Fica muito fácil de perceber. Perfeito. Doutora Roberta, bom, conta para a gente um pouquinho como é que funciona dentro da MedRI, dentro desse programa de check-up, né? Como que vai orientando os pacientes, como é que é essa condução, né? E como é que eles vão lidando com todos esses exames que acontecem durante o programa de check-up? Alberto, a gente procura ter um ambiente mais saudável, mais suave possível. A gente está fora de ambiente hospitalar, então não lembra doença. As unidades são bem agradáveis, nós temos música ao vivo, servimos um lanche, como o doutor Gilberto falou, e o café da manhã adequados, né? Tem um acompanhamento, todos os pacientes são recebidos
por um dos gerentes médicos, a gente acompanha os exames, eventualmente entramos em alguns exames também para acompanhar, né? E a gente vai fazendo esse processo muito simples, muito tranquilo, e no final do check-up, ao sair da clínica, todos os pacientes são convidados para já deixar marcada a consulta de retorno, que é uma etapa assim, primordial, fundamental no check-up médico, porque só fazer o exame não resolve. Ele tem que entender os resultados, entender o que está errado no estilo de vida. Às vezes a pessoa acha que faz direitinho, né, doutor Galil? Acha que se alimenta bem, comendo, vamos supor, não, eu como muito bem. Esse dia a gente fez uma consulta de retorno de um paciente que comia muita granola e frutas de noite. É errado, então a gente tem como consertar isso aí nessa consulta de retorno. É nessa consulta de retorno que é feito online, a gente conversa, identifica os fatores de risco. É claro que a herança genética a gente não tem como modificar, mas tem como passar uma perna nessa genética, através do estilo de vida. Através da epigenética. Né? Fazendo, então, atividade física regular, alimentação equilibrada, cuidando do peso, mantendo o IMC adequado, né, menor que 25, como o doutor Galil falou, um sono adequado também. Isso é orientado nessa consulta de retorno. Nós identificamos as alterações observadas também, os especialistas que, porventura, o paciente tenha que procurar para tratar alguma doença ou investigar melhor alguma alteração, e também salientamos as mudanças no estilo de vida necessárias. Você vê, Bloá, que o emocional das pessoas está sendo provocado a cada dia, né, dessa pandemia, enfim. Você sabe também que toda semana escrevemos um artigo para falar um pouquinho do momento pandemia, desde o início da pandemia, produzimos um artigo semanal, enfim. E o artigo dessa semana vai ser sobre a libido. A libido está na lona. Como é que o indivíduo pode ter desejos, né, se a depressão impera? Se perdemos um monte de entes queridos, se vários negócios foram fechados, né? Então, isso tudo tem um papel muito forte no emocional das pessoas. Então, o nosso cuidado é olhar o indivíduo como um todo, no âmbito físico e no âmbito emocional, né? E, no pós-check-up, apresentar um programa capaz de motivá-lo, né, a mudar estilo de vida em busca de uma vida muito mais otimizada e que ele seja capaz de se desenvolver em todas as suas dimensões. Esse é o objetivo. Doutor Gilberto, doutora Roberta, eu queria fazer uma observação aqui, que eu acho que assim, o ambiente durante o check-up é um ambiente muito humanizado, né? Então, como a doutora Roberta falou, que tem sempre a gerente acompanhando, levando, buscando. Isso daí eu acho que assim, traz um conforto, traz um acolhimento tão grande para quem está passando por aquele check-up, porque é um momento tenso para quem está passando, porque ali é o momento da verdade, né? E como o doutor Galileu mencionou, é o momento ali do tipo de você fugir daquele negócio, eu não vou fazer check-up, eu não vou fazer exame, porque eu não quero encontrar nada. Cara, mas olha só, tem que fazer. Tomara que você faça e não encontre nada, mas se encontrar alguma coisa, é o momento da correção, e aí, como vocês comentam tanto da consulta de retorno, né, assim, é aquela orientação, mas eu creio que é uma orientação tão personalizada, tão, assim, não é algo assim, muito genérico, é algo focado na situação daquela pessoa, do que ele consegue, do que ele não consegue fazer, de como ele consegue dar pequenos passos e estar melhorando aquela situação. Essa visão assim, muito humanizada que é trazida pela MedRio é fundamental. Sem dúvida, Bloá, faz toda a diferença. Nossos clientes percebem isso desde a chegada à saída, no pós-check-up também. Nossa preocupação com o bem-estar é muito grande, que cada um seja acolhido de forma empática. Mais do que isso, nossa preocupação é tanta em transformar a clínica num ambiente leve,
no ambiente em que o cliente participe, enfim, nós inserimos já há algum tempo a música, né, no nosso ambiente de trabalho, enfim. Durante o café da manhã, tanto na unidade Barra quanto Botafogo, nós temos aqui um jovem talento da música brasileira se apresentando, seja através do seu instrumento de solo, o violino, a harpa, a flauta, seja através do canto. Isso tudo massageia a nossa alma, né? A música sempre remete o indivíduo a uma história de vida simpática, alegre, distraída, né? E todos participam, todos gostam. Recentemente tivemos aqui em Botafogo e na Barra também um cliente que se levantou durante o café da manhã e fez um dueto com a nossa cantora. Isso tudo acaricia a alma, né? Então, nós estamos aqui não só para atender o indivíduo sob o prisma físico, sob o prisma emocional, mas também atender a alma do indivíduo, né? Esse é o nosso trabalho, um trabalho que tem repercutido bastante, não só no Brasil, além fronteiras. Temos convites para instalar nosso programa em Miami. Aliás, temos recebido pacientes de fora cada vez mais. Toda semana temos alguém que venha dos Estados Unidos, algum brasileiro expatriado, ou da Europa, Portugal, enfim. Em 2019, nós atendemos aqui a 40 indivíduos de procedências diferentes. Foram 800 indivíduos oriundos de São Paulo que vieram fazer o check-up no Rio de Janeiro. Enfim, esse nosso conceito é uma raridade, né? É uma pérola dentro da medicina do Rio de Janeiro. Aqui, nós atendemos, ao longo desses 30 anos, a mais de 1.000 médicos das mais diversas especialidades. Vários médicos, chefes de serviço, membros da academia, professores universitários, que buscam uma medicina de qualidade, uma medicina preventiva, tal qual eles esperam. E nós não podemos frustrá-los, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para surpreender bem, sempre, agregando dia a dia ao nosso conceito uma novidade, uma inovação, algo que encante o nosso cliente, que é, no fundo, a razão do nosso negócio. Exatamente isso, doutor Gilberto. Eu acho que todo esse carinho, todo esse acolhimento que acontece, toda essa individualização do check-up e do feedback para quem está participando é fundamental. As pessoas se sentem à vontade. Eu acho que a MedRio aí tem um papel também muito importante. Aí. Outro dia a gente estava conversando sobre o turismo da medicina, né, de atrair pessoas de fora aqui do Rio de Janeiro para virem estar fazendo esse check-up, né? Quem é que não quer aproveitar e fazer uma ida ao Rio de Janeiro, ser acolhida aí na MedRio, né, e aproveitar a saída no Rio, passear, é realmente muito bom. E olha, gente, a gente está aqui já encaminhando aqui para a nossa rodada final. Eu vou inverter as ordens agora aqui. Doutora Priscila, por favor, deixa o seu recado aqui para a turma, faz um convite aí, dá a orientação. Olha só, eu não quero nem falar do que é a minha consulta de retorno, porque isso daí é para ser estudado, é um caso médico único. Estou até com vergonha. Eu acho que o recado que fica é, sem dúvida nenhuma, saúde é prevenção. 1 grama de prevenção equivale a 1 quilo de tratamento. Então, assim, vamos prevenir. Venham fazer o check-up, vamos otimizar. A gente consegue otimizar o tempo em 5 horas. A gente consegue ter um panorama excelente da saúde, conseguimos identificar os fatores de risco e conseguimos ajudar a atingir os objetivos e as metas, que são essa diminuição desses fatores de risco e fazer uma medicina com uma longevidade, com qualidade, que é o nosso foco. Muito obrigado, doutora Priscila. Doutor Galileu, por favor. 80% das mortes prematuras são provocadas por 3 fatores: tabagismo, sedentarismo e alimentação desequilibrada. Você conhecer os efeitos desses 3 fatores no seu organismo
vão fazer com que a gente possa instituir mudanças, tratamentos e fazer com que você possa ter longevidade com qualidade de vida, longevidade com autonomia. Essa é a nossa principal preocupação e o que a gente tenta sempre fazer os nossos clientes entenderem e praticarem. É exatamente isso. É uma missão linda que vocês têm de orientarem e de ajudarem as pessoas nessas reflexões e para melhorarem sua qualidade de vida. Doutora Roberta, por favor. Vamos lembrar que a pandemia de Covid não interrompeu a incidência das outras doenças. Tá? As pessoas estão morrendo de outras doenças também. Pelo contrário, né, o sedentarismo aumentado, o aumento de bebidas alcoólicas, o ganho de peso pelo sedentarismo mesmo, tudo isso, queixas, estresse, insônia, tudo isso gera uma série de doenças que os nossos pacientes estão sofrendo. Então, não deixem de fazer sua prevenção. Eu creio que esse alerta é fundamental, né? Não é porque a gente está aí às voltas com o coronavírus que o resto parou, né? A gente não parou, desligou o mundo e ligou aqui. Está tudo ao mesmo tempo, né? Então as pessoas têm que ter atenção também, atenção generalizada. Claro que o Covid aí é muito importante, mas tem o resto também que você não pode desligar. Exatamente. Perfeito. Doutor Gilberto, por favor. Então, Blois, nós temos recebido no cotidiano várias empresas em busca do conhecimento do nosso conceito. São indivíduos da área de RH, de suprimento, que nos visitam buscando se aprofundar na cultura do check-up. Ora, numa empresa, o responsável pelo bem-estar dos integrantes da empresa é o presidente da empresa. A ele cabe definir, em sua estrutura, pessoas para visitar, de fato, in loco, as empresas prestadoras de serviço e procurar oferecer a seus colaboradores, a seus profissionais estratégicos, o que há de melhor. Saúde requer qualidade, né? E não, à distância, em home office, indivíduos visitar A, B ou C prestador de serviço sem se aprofundar, sem conhecer sobre currículo dos médicos, equipamentos, funcionalidade, qual é o laboratório que atende, né, nas análises clínicas, tem central de esterilização, o material utilizado em nossos executivos são materiais descartáveis. Enfim, passar a conhecer profundamente o que é o verdadeiro check-up e exigir qualidade, porque são tantos os intermediários com outros interesses que, às vezes, isso passa batido pelo presidente de uma empresa. No fundo, o check-up médico hoje representa uma segurança empresarial muito grande. Contar com seus profissionais estratégicos em plena saúde, sem surpresas, isso é fator de união na empresa e de resultados. Saúde é o combustível da vida. Um indivíduo sem saúde não vai a lugar nenhum. Então, vamos oferecer o que há de melhor, né? Vamos cuidar da saúde de cada um, vamos enriquecer seu capital saúde e, naturalmente, os resultados aparecem. Essa é a nossa mensagem. Doutor Gilberto, acho que é perfeito isso, e assim, analisando isso aqui, essa sua fala friamente, né, como simplesmente nos números, é só você fazer a conta do seu profissional estratégico, seus diretores, seus gerentes, sua camada gestora na empresa, quanto que custa uma dessas pessoas não está rendendo tão bem, quanto que custa uma dessas pessoas estar afastada. Então, eu acho que, assim, se a gente for olhar essa equação desse lado, assim, de um lado muito mais pragmático, já fica evidente, né, essa necessidade, essa tomada de decisão estratégica de ter essa turma toda bem, né, doutor Gilberto?
É isso, Blois. Somente o presidente de uma empresa tem as informações necessárias, né, para ele tomar decisão. E ele sabe muito bem que estar com o time dele de profissionais estratégicos, gozando de plena saúde, em plena forma, o resultado da sua empresa será outro. É muito caro para uma empresa identificar no mercado um substituto de um profissional estratégico que foi ausentado, precisou se retirar para um tratamento de saúde, que às vezes não se sabe nem se o indivíduo vai ter condições de regressar ao trabalho. Custos com headhunter, custos com a informação ou a assimilação da cultura empresarial por esse novo substituto. Depois, definir casa para esse substituto, né? Colégio, e assim vai. O custo, segundo o Bureau Internacional do Trabalho, é um custo elevadíssimo. Incalculável. A fatura vem sob forma impactante. E, muitas vezes, a estrutura empresarial se emperra, parou, pela falta de um profissional estratégico. Então, os presidentes das empresas têm essa capacidade de avaliação, sabem, de fato, o quanto isso é impactante na sua empresa e, com certeza, irão buscar o melhor caminho para os melhores resultados. Essa é a nossa mensagem. Bom, pessoal, eu espero que todos que nos acompanharam até aqui tenham curtido, tenham aprendido um pouquinho, tenham aberto a cabeça em relação a essa nova, não é nem questão de nova, né, mas essa filosofia da medicina preventiva. Isso daí agora, sem brincadeira nenhuma, isso é fundamental para todos nós, a gente ter essas orientações, a gente conseguir tomar correções de rumo antes de tomar o rumo errado. Sim, parece que é simples, mas é exatamente isso. Bom, doutor Gilberto, doutora Roberta, doutora Priscila, doutor Galileu, só posso agradecer o tempo, a atenção e o carinho que vocês têm com a gente, com o Rio Info de sempre. Muitíssimo obrigado. Nós é que agradecemos, Alberto. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, querido Alberto. É sempre uma honra. Aprendemos sempre, né? E esperamos prosseguir aí com os ombros bem colados uns nos outros e fazer da cidade do Rio de Janeiro voltar à cidade maravilhosa que sempre foi. Alberto, foi um prazer. Até a próxima. Foi um prazer, muito obrigado e estamos disponíveis.